período da página em branco, que divide o Antigo Testamento para o Novo Testamento, é conhecido como um período onde é uma era, é um período chamado como período negro, né? Vai acontecer aqui nesse período muita historicidade, existem fatos que são importantes estudar nesse período, mas não serão períodos proféticos, né? Vai acontecer muito sangue na história, vão acontecer muitas cruzadas, né? É no período interbíblico que vai existir a história de Alexandre o Grande. Inclusive também grande parte dos apócrifos serão escritos nesse período chamado como período interbíblico, né? Quem estuda teologia sabe que os livros apócrifos são diferentes dos livros inspirados por Deus. Os livros apócrifos, eles são conhecidos na teologia como livros históricos. Os livros inspirados por Deus são os livros que entraram no nosso cânon sagrado, né? Os livros que entraram na Bíblia Sagrada. E como é que houve essa divisão? Segundo a história, existiu uma palavra chamada Septuaginta, que são os 70 sábios que se reuniram para definirem os livros que entrariam na Escritura Sagrada, que entrariam no Sagrado. E qual foi o critério? O critério era baseado nos princípios que o próprio Deus de Israel veio estabelecendo desde o início, ok? Então, por exemplo, existem muitos livros apócrifos que são excelentes para a historicidade, para a riqueza de informações, mas eles não possuem base espiritual com os princípios de Deus. Eles não possuem base teológica de acordo com aquilo que Deus vem estabelecendo desde o início. Exemplo básico, existe, por exemplo, o livro de Enoque, o livro de Baruque, que são livros que fogem da doutrina do Deus de Israel. Alguns livros idolatram anjos, mandam você adorar anjos, né? Então esses livros não podem ser inspirados por Deus. Por quê? Porque o próprio Deus estabeleceu na lei da Torá, na lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20, que somente a Ele adorarás e não se prostrarás diante de imagem, diante de objeto, não venerar nenhum tipo de objeto ou prestar culto a qualquer outra imagem, porque somente adorarás e somente a Ele prestarás culto. Por causa disso, nós percebemos que esses livros apócrifos, eles não entraram na estrutura do cânon, né? Por isso que eles foram chamados como apócrifos. Os livros inspirados por Deus são livros que têm totalmente base com aquilo que o próprio Deus estabeleceu desde Gênesis.